Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu, conversando com a nossa irmã Amanda, que compartilhava seus primeiros passos com Cristo e todas as coisas que Deus permitiu ela passar para que ela pudesse aprender os decretos do Senhor, como diz aquele salmo, né? Que passei por tribulações para aprender os teus decretos, porque realmente é nesses momentos que a gente desfruta do Senhor, apesar de nós nos sentirmos com tristeza muitas vezes, né, passando pela tribulação, mas ao mesmo tempo que a gente tem aquela situação difícil, a gente sente que Deus está ali junto conosco. É uma sensação estranha, né, mas é um momento que a gente mais pode tocar a Deus, como a Amanda compartilhou, né, que foi nesses momentos difíceis que ela conseguiu realmente experimentar o nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando então, Amanda, eu sei que você passou por um momento agora em que Deus quis aprofundar esse conhecimento, né, da parte dele. Mas Deus, ele tá no controle, né? Eu gostaria que você compartilhasse conosco, porque também você expôs essa situação, né, num momento, num culto, para que todos pudessem orar por ti. Eu acredito que você tem grandes coisas que muitos irmãos, de repente, estão passando também, né? Já passaram e pode agregar muito, né, para o nosso crescimento espiritual. Bom, então, em dezembro de 2020, eu comecei a sentir umas certas dores, assim, na hora do banho, assim, onde eu caía a toalha, eu sentia algumas dores, umas fisgadas no meu seio. E eu não dei muita bola até então. Aí passou dezembro, janeiro. Em fevereiro foi onde que eu vi que tava começando a ter mais frequência essas dores. E aí foi onde eu comecei a investigar. Aí eu fiz o teste do toque, né? Eu vi que me doía muito, muito. Então eu fui buscar ajuda, né? Então dentro do reino nós temos uma médica. E eu conversei com ela pessoalmente. Foi onde eu aproveitei uma vinda dela aqui em Cachoeira do Sul. E ela me examinou. E ela me encaminhou nos primeiros passos, assim, dos exames. Então ela me encaminhou para fazer a mamografia, a ecografia e a ressonância magnética. Com o laudo de todos esses exames, ela me sugeriu que eu buscasse um mastologista com urgência. Porque tinha não apenas um, mas tinha 4 nódulos. E que 2 eram suspeitos. E que tinha que fazer biópsia. E já não era mais a área dela, então ela me encaminhou para um masto. E isso já era fevereiro, março, final de março. Abril, Deus abriu uma oportunidade de eu fazer tudo isso, buscar consultas e fazer exames em Santa Catarina. Então eu fui para lá, minha família mora lá ainda, né? Então eu fui para lá, na cidade de Laguna. Eu me consultei no postinho da Caputera, que é o bairro que eles moram. Do postinho eu fui encaminhado para Laguna, de Laguna para o ginecologista de Laguna. E tudo assim muito rápido, sabe? Eu via a mão de Deus aí já de início, assim, porque Deus Agindo para acelerar. E pelo SUS, né? Então a gente vê assim que só pode ser Deus nisso, porque nada no SUS é tão rápido como foi. Porque eu me consultei na sexta com a médica geral do postinho e na segunda eu já tinha consulta com o ginecologista da cidade mesmo, em Laguna. E de Laguna, ele me encaminhou e me colocou na frente de outras pessoas. E na quinta-feira daquela mesma semana, eu já estava com a data marcada para o oncologista em Tubarão. Né? Porque em Tubarão é onde onde é feito todo o tratamento para esse tipo de problema. Que dá 30 quilômetros, assim, de distância. Então, assim, a gente viu que Deus estava fazendo tudo, assim, que era Deus mesmo encaminhando todas as coisas, né?
por ser tão rápido assim, a gente não acreditou. Então desde então eu fui fazendo exames e consultas, e o médico oncologista me pediu mais exames, mais uma ecografia, mais um exame de sangue, uma série de exames lá eu tinha que fazer. Então foi em abril, maio, dia 11 de maio, eu já consegui fazer dia 3 de maio eu fiz a biópsia, que ele também encaminhou para fazer, desse nódulo que me doía. E dia 11 de maio eu já consegui ter o resultado dessa biópsia. E também eu consegui ter em mãos, eu consegui antecipar, porque como foi pelo SUS, eu tinha que esperar um pouco para fazer esses exames que esse oncologista pediu. Então eu consegui antecipar fazendo particular, para eu poder me consultar no dia 19 de maio com ele, com todos esses exames que o oncologista me pediu. A consulta seria com o mastologista, que é o médico que cuida dessas doenças mamárias. Então, o oncologista me pediu esses exames e também me encaminhou para o mastologista com todos esses exames em mãos, né? E foi onde, no dia 19 de maio, pela graça de Deus, assim, na consulta, no consultório mesmo, eu fiquei sabendo, né, da parte do mastologista, do médico, de que era um nódulo benigno e que por graça de Deus, eu não ia precisar fazer tratamento de radioterapia nem quimioterapia. Então, que já foi um grande alívio. Já tirou um grande peso das minhas costas, né? Porque até então desde praticamente dezembro até maio, eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo. E eu tinha uma grande perturbação interna, né? Por não saber o que eu realmente tinha, né? E como foi, assim, receber essa notícia, essas suspeitas, né? Até você ter o diagnóstico ali comprovado pelo médico, por exames, com relação, assim, com relação a Deus, o que você estava sentindo, o que você... Com certeza vinha, como você falou, né? Perturbações, angústias, porque são momentos, assim, que a gente vê que a vida tá em risco, né? E todos nós, é o que a gente mais zela, né? Pela saúde. E o que te trouxe, assim, como experiências com Deus, de repente recebe a notícia e agora, né? Sim. A gente fica... Uma prova de fé. A gente fica sem chão, assim, porque pelos relatos, né, e pelo que a gente vê no dia a dia, pessoas com cânceres, são pessoas que lutam contra o câncer, mas não tem, assim, uma expectativa de vida muito grande, né? E as pessoas que normalmente fazem o tratamento de câncer, daí tem que raspar o cabelo, né? Emagrecem, fica puro osso. É essa imagem que eu já estava me imaginando que eu ia ficar. Então, assim, vinha muito pensamento ruim e eu ficava muito mal, porque eu não conseguia ter paz. Eu passei praticamente 6 meses sem ter paz. E eu não sabia o que eu tinha, e até sair realmente o resultado dessa biópsia, eu não conseguia viver, assim, de fato. Eu compartilhava isso com algumas pessoas até então, né, que são mais de confiança, e minha mãe também, minha família se empenhou a buscar orações com outras pessoas, né? Nós temos parentes que também participam de uma outra igreja e que também estavam orando por mim, né? E muitas outras pessoas, né? E aí, desde então, assim, Deus começou a trabalhar dentro de mim, assim. Eu, de início, assim, pra ser bem sincera, eu achei que era o meu fim.
de que eu me lembrei assim de algumas ministrações de anos atrás, de que alguns pacotinhos, não sei se os irmãos se lembram, uns presentinhos, uns pacotinhos que estavam vindo para cada um. E eu achei que o meu já tinha chego. Eu achei que fosse um julgamento assim da parte de Deus, assim. E a gente sabe, né, o que ouve de Deus, e ouve os mandamentos dele e não pratica, né? Então a gente sabe que tudo que acontece conosco não é injustiça, mas sim uma correção da parte de Deus, né? Para que a gente venha realmente a praticar e obedecer os mandamentos, né? Então eu pensei de início, sim, que era uma certa correção de Deus, da parte de Deus, assim, e eu comecei a ter muito medo, muito medo. Começou por uma ansiedade, porque eu não sabia o que eu tinha, então a ansiedade começou a pegar. Eu não conseguia, assim, dormir direito, e eu acordava, assim, com palpitações. E da ansiedade passou pro medo, e do medo já tava passando pra pânico, assim, né? E eu só me aliviava quando eu conversava com alguém. Então eu conversava com um, com outro, assim, que eram confiáveis, né? E também ouvia ministrações, enfim. E fazia orações e começava de algum modo, a tentar pelo menos ter um pouco de paz para poder dormir bem à noite, né? Teve algum momento, assim, que você brotou, sei lá, revolta, que o nosso coração, a gente pensa, mas por que eu tô passando por isso, né? Que o nosso coração, às vezes, tem esses julgamentos, assim, da gente, e daí a gente vai pra palavra. O que você sentia, assim, disso? Não, revolta não senti, porque o que eu, assim, sinto que foi, assim, é que Deus estava me tratando daquilo que eu não obedecia. Eu via, assim, eu não sentia revolta porque eu sabia que Deus estava sendo justo. Mas eu tinha muito medo de morrer. Esse é o meu maior medo, na verdade. Então eu tenho muito, muito medo de morrer. E isso é que me dava mais pânico, de morrer e não saber para onde ir. Mas eu sabia, assim, que Deus estava sendo justo. Mas eu não queria que o meu fim fosse tão próximo, né? Porque eu recém tenho 30 anos, né? Imagina. Acho que ninguém imagina assim, né? Então revolta não tinha, porque eu sabia que eu ia estar errada. Eu sabia que Deus estava sendo justo. Sim. Tu entendia que era alguma coisa que Deus estava fazendo na tua vida e que tu tinha que aceitar e buscar recurso em Deus mesmo. E na medicina, na medida que Deus ia abrindo, né? Então, foi dia 19 de maio que daí eu descobri que não era tão grave assim, mas que eu teria que passar por uma cirurgia. E o medo voltou a brotar, assim, porque eu nunca fiz nenhuma cirurgia na minha vida, a não ser tirar o siso, que é uma anestesia local. E essa cirurgia é uma cirurgia de anestesia geral, né? Então, assim, tu vai estar em cima de uma maca com 4 pessoas desconhecidas, tu vai estar apagada, eles vão te cortar, vão mexer em ti, tu não vai ver nada. Foge totalmente do controle, né, racional, humano. Tu não... Sim, porque tu não vai estar vendo, não vão ver o que vão fazer em ti. Tem que se entregar pra Deus. Totalmente. Então, assim, saiu o peso de não ser nada maligno, mas também entrou esse outro de tá totalmente fora do teu controle a tua vida. Tu tá entregue ali totalmente a Deus, né? Então foi onde eu, por providência divina, né? E Deus pode te cortando um pouco, né? E Deus pode também ter feito um milagre, né? Nesse período de não ter sido tão grave assim, né? De ter removido aquilo que era... Já que os médicos diziam que tinha algo suspeito ali, né? Que eles veem. De repente Deus viu no teu coração que tu aceitou, né? Aquela
como uma justiça divina, assim, né? Algo da parte de Deus, e removeu aquilo que era o mais grave, né? Tanto é que assim, quando o médico disse que era benigno, mas teria que fazer a cirurgia, porque era um nódulo, assim, que até fui pesquisar na internet. E realmente, de fato, pelo laudo ali da biópsia, eu pesquisei na internet e dizia que era um nódulo benigno, porém, que mais pra frente ele poderia se tornar maligno. Então, assim, não sei, assim, o que Deus fez. Só sei que Deus providenciou isso pra talvez mais pra frente eu não sofra com isso, né? Então, sim, eu tinha que passar. Mas eu não queria, né? Eu queria que Deus fizesse um milagre e removesse sem precisar passar pela cirurgia. Porque meu medo era esse. Então foi onde, pela providência divina, Deus... Eu voltei, porque eu passei o mês de maio todo em Santa Catarina. Então eu voltei para passar o mês de junho aqui em Cachoeira. E nesse meio tempo, eu fui convidada para participar do culto, né? E foi onde a igreja toda ficou sabendo, né? Que eu tava com esse problema e que eu pedia orações, né? Para Deus me tranquilizar naquele momento. E dia 1º de julho foi a cirurgia. Até então eu ainda não estava totalmente tranquila. Eles até davam um remedinho para dar sono, pra gente não se agitar muito na hora, né? E esse remédio já tinha passado 40 minutos e ele não tinha feito efeito em mim. E desde o momento que eu comecei a orar, assim, eu comecei a orar para Deus tirar aquela inquietude e aquele medo que eu tava tendo e que eu pudesse ter paz para poder, já que Deus não me livrou da cirurgia, né? Então que Ele possa me dar paz. Até um dia antes começou a me dar um pânico, assim, que eu até pedi oração para alguns irmãos, para Deus poder me tranquilizar. E eu senti muito medo mesmo, muito medo. E eu não conseguia me desvencilhar daquilo. Então foi onde eu comecei a confessar. E eu confessei que, mesmo passando por aquilo, por essa cirurgia, por essa circunstância, eu confessei para Deus que eu não sei se eu iria amá-lo do jeito que deveria. E depois que eu confessei isso, me aliviou o coração. Aí o remédio começou a fazer efeito. E dali pra frente, eu comecei a ficar mais tranquila. Eu acho que até dormi, até cochilei até o momento da cirurgia. Então, daí chegou o momento, eles me deram anestesia, eu apaguei e só fui acordar quando eu já estava na maca, na sala de espera para ir embora, né? E foi tudo tranquilo, acredito eu, né? Não consegui falar com o médico depois, mas depois que eu acordei, eu só comi alguma coisa e fui direto para casa. Já fui liberada no mesmo dia. E a recuperação tá sendo muito tranquila, assim. Eu creio que tá sendo até, assim, acima do que eu imaginei, E a própria cirurgia também. Eu achei que eu ia ficar feia. Porque eu via na internet, né, as pessoas que faziam esse tipo de cirurgia e ficavam... não ficava assim bonito, né? E no fim, Deus providenciou de que eles pudessem fazer tudo da melhor maneira possível, né? E Amanda, com tudo isso, assim, o que você aprendeu da parte do Senhor? E está aprendendo, né? Que ainda está vivendo o processo. O processo, eu, assim, Deus está me ensinando muito que Ele abençoa muito os seus filhos através do corpo. Porque desde o momento que eu pedi oração naquele culto, não deu assim meia hora, eu cheguei em casa, eu já tinha muitas mensagens no meu celular de pessoas dizendo que estavam orando por mim e pessoas relatando experiências de cura que tiveram com Deus.
desde aquele momento, assim, Deus começou a trabalhar através do corpo. Então, a minha fé aumentou com relação à cura e a... Que fortaleceu o compartilhar dos irmãos. Isso. Eles foram me compartilhando e foram me mandando mensagem. E eu até, assim, eu fiquei até surpresa, porque eu não esperava e não sabia da dimensão que ia ter isso, né? E também eu acredito que a minha tranquila recuperação seja por conta das orações dos irmãos, né? Porque muitos oraram antes, oraram durante, ou estão orando agora depois, né? Porque eu ainda tenho que voltar no médico, né? Com alguns outros exames que eu tenho que levar. E eu vejo, assim, que tá sendo muito, muito tranquilo, muito, assim, tá muito em paz, assim. E eu vejo, assim, que Deus tá me abençoando através do corpo quando eu pedi oração pro corpo. E eu vi que Deus tá me fortalecendo através dessas pessoas que oram. E, assim, eu não tenho palavras para agradecer a todas essas pessoas e a Deus, assim, eu não tenho como retribuir naturalmente, mas eu só peço que Deus abençoe muito, muito, assim, a todos que estavam orando. Até pessoas que a gente nem fica sabendo. Sim, E até interessante, assim, Deus me fez saber de pessoas que me mandavam mensagem, tô orando por ti, e isso não é, isso, assim, me constrangia. Porque muitas vezes eu orei por pessoas, para Deus curar pessoas, mas eu não falava para a pessoa. Mas, assim, eu achei tão bom saber que tem pessoas orando. Eu senti o amor de Deus através dos irmãos. Isso, senti o amor por saber que tem pessoas orando, né? Então, eu achei muito tremendo, assim, tudo que Deus tem fez através das pessoas do corpo, que Deus permitiu que eu soubesse que estavam orando, e Deus, enfim, tá fazendo até o momento de agora, né? É verdade. Sabe que tantas coisas, né, que a gente poderia pedir ajuda pro corpo, né, e às vezes a gente fica sozinho, sofrendo, claro, às vezes tu não vai vir lá no púlpito contar tudo, né, mas as pessoas que a gente convive, que são mais próximas, né, ir lá e se expor e dizer, tô precisando do auxílio disso, né, me ajuda em oração. E Deus, ele tem nos colocado em situações assim, né, que parece que a gente só vai conseguir ir adiante se a gente pedir ajuda do corpo, se a gente se humilhar e pedir ajuda do próximo, reconhecer que a gente não é autossuficiente, que a gente não pode tudo, que a gente não é que pode todas as coisas e pode sustentar aquilo sozinho, né? Deus quer nos dar essa visão que a gente faz parte de um todo e que aquele todo tá ali para nos auxiliar também, né? Então, com certeza, Deus vai acrescentando cada vez mais na nossa vida quando a gente vai buscar esse recurso, né, de buscar auxílio, que eu ter que ir lá me expor, né, dizer, olha, minha situação é assim, assim, né, preciso dos irmãos, e com certeza isso já vai dar um grande crescimento, né, para todos nós. Eu agradeço aqui a tua presença de poder compartilhar conosco, né, e creio que Deus, todo aquele vislumbre, né, que o inimigo dá de tudo ruim, de morte, de coisas ruins, né, Deus já renovou e trouxe, né, essa paz, a esperança de que com Cristo, né, e no Senhor, ele pode reverter, né, todo tipo de situação, Deus reverte, Deus pode mudar, né, basta a gente confiar, acreditar e com certeza tu te tornou mais próxima do Senhor, né, através de toda dessa circunstância, apesar de ser dolorosa, né, e que ninguém, né, gostaria de passar, mas Deus, ele se mostra presente, né, em cada detalhe. Eu sei que tu teria muito mais coisas para compartilhar, né, cada detalhe Deus vai provando, né, que ele é fiel e basta a gente confiar e se entregar. Amém, eu agradeço a oportunidade e creio, assim, que toda circunstância que Deus traz na nossa vida é sempre um aprendizado, né. Com certeza, aquele salmo, né, que foi-me bom ter passado pelas aflições, a gente sempre vai dizer isso no final de todos os momentos. É verdade.
Então que você, eu, todos nós possamos também passar pelos momentos e dizer, né, foi-me bom ter passado porque eu aprendi com Deus, né, tudo que Ele queria me ensinar, e venhamos deixar Deus trabalhar nos nossos corações com alegria, confiar que Deus, Ele pode todas as coisas. Nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.